tem para nós hoje. Mateus 15, a partir do versículo 1, diz assim: Então, escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele respondendo disse-lhes: Porque também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, inevitavelmente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado por mim, e não honrar seu pai e sua mãe, esse estará livre. Assim invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: Tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Mas ele respondeu: De toda a planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Deixai-os sozinhos, eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro disse-lhe: Declara-nos essa parábola. E Jesus disse: Estais vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para a barriga e é lançado fora? Mas essas coisas que procedem da boca saem do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém? Até aí. 20 versículos. Capítulo 15 de Mateus. 20 versículos que Jesus está tentando abrir a visão espiritual daquele povo. Abrir a visão espiritual dos fariseus, né? Dos escribas, dos doutores da lei, dos religiosos da época e também dos discípulos, né? Dos seus aprendizes. Jesus, nesse momento, ele estava às margens do lago de Genezaré, né? E os fariseus, eles vieram de Jerusalém, porque Jerusalém era o centro de toda a autoridade judaica, o centro de toda a atividade judaica. E eles vieram de Jerusalém para observar Jesus, para examinar as atividades de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas desde o retorno de Israel do cativeiro, desde que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, centenas de tradições religiosas, centenas, não foram poucas, centenas de tradições religiosas foram impostas, foram acrescentadas às leis de Deus. Oi, Neuraci, foram acrescentadas às leis de Deus. E lá no versículo 2, nós lemos aqui, que os fariseus, eles confrontam a Jesus. Os fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos dele, de Jesus, estavam desobedecendo as tradições dos anciãos. Por que eles estavam desobedecendo a tradição humana, né? Porque se a tradição vinha do homem, vinha dos anciãos, era uma tradição humana. Os fariseus, eles eram especialistas, gente. A gente tem que entender isso aqui. Os fariseus, eles não eram um povo qualquer, viu? A gente fala muito de fariseu, mas eles eram estudiosos, eles eram especialistas em leis. Eles estudavam as leis, eles interpretavam as leis e eles ensinavam o povo, né? Ensinavam o povo as leis. Eles transmitiam para o povo, juntamente com as leis, eles transmitiam todas as tradições, né? As tradições geradas de geração em geração. Né? Era uma coisa contínua, Só que eles colocavam, o problema deles era esse, eles colocavam as tradições, essas tradições aí, acima da palavra de Deus. Esse era o problema dos fariseus. Eles colocavam as tradições que foram criadas pelos homens acima da palavra
de Deus. Era esse o problema aí. Esse era o problema, né? Eles estavam mais preocupados em fazer com que a tradição se cumprisse. Eles estavam mais preocupados com a tradição dos anciãos do que com as escrituras, né? Do que com os mandamentos. O problema dos fariseus era esse. Eles estavam mais preocupados com aquilo que os homens ditavam do que com as leis de Deus, do que com as escrituras de Deus, né? E é justamente isso que Jesus confronta. É nesse momento aí que Jesus, quando eles fazem a pergunta, Jesus ele responde com outra pergunta, né? Ele pergunta assim, ele esclarece para os fariseus quando ele é confrontado que os homens eles estavam priorizando as tradições. É isso que ele esclarece. Ele diz assim, não, em vez dos mandamentos, vocês estão priorizando as tradições. Eu já quero abrir um parênteses aqui, porque a gente precisa entender o que é uma tradição, né? Pra gente entrar nisso aqui, tudo tem que ficar muito claro, né, gente? Você sabe que o caminho de sabedoria, ele não gosta de que você fique com dúvida de nada. Você não pode ficar com sombra de dúvida, porque não tem como você interagir comigo enquanto eu tô passando o ensinamento. Então eu tenho que deixar tudo muito claro pra você, viu? E o que você não entender, você vai lá no WhatsApp do Caminho de Sabedoria e me pergunta. As tradições, o que é tradição, né? O latim, ele entende que a palavra tradição significa passar adiante. Esse é o entendimento do latim, né? Ele entende isso. Mas o nosso dicionário, o dicionário que nós usamos, ele diz que tradição é dar continuidade a algo. Tradição é dar continuidade a um conjunto de várias coisas, a um conjunto de valores, a um conjunto de comportamentos, a um conjunto de crenças, né? A um conjunto de práticas. Há um conjunto de leis que são transmitidas para um grupo específico, para um grupo social, para uma comunidade, para um grupo de amigos, para um grupo de bairro, para uma comunidade de bairro. Tradição é isso. É você passar costumes, hábitos, práticas. Você vai passando de pai para filho, vai passando de geração em geração, né? É um costume. Que vai passando adiante. Né? E que a partir do momento que você recebe, que você começa a praticar, a partir do momento que essas tradições, elas entram em prática, elas começam a fazer parte da cultura daquele determinado lugar, da cultura daquele povo, da cultura daquela comunidade ali, né? Naquele momento, o que estava incomodando os fariseus não era a higiene. Os fariseus não estavam preocupados com as mãos sujas, né? Eles não estavam preocupados com a higiene dos discípulos, né? Eles não estavam preocupados porque os discípulos iam comer sem lavar as mãos. Não era essa a preocupação dos fariseus, né? A acusação não estava se referindo a isso, não. A acusação deles estava se referindo eles estavam levando aquilo ali para as lavagens dos ritos que eles faziam, das lavagens cerimoniais, né? Que os judeus ortodoxos, eles praticavam. Né? Existiam rituais que eram praticados por esse povo aí, né? E esses rituais, essas celebrações, essas cerimônias de purificação, elas eram impostas pelos judeus, eram impostas pelos anciãos, né? Só que essas leis, vamos dizer assim, esses rituais, essas regras, elas não tinham nenhum amparo na palavra. Elas não eram amparadas pela palavra, sabe? A palavra não dava respaldo, não era uma exigência lá do Antigo Testamento, lá de Levítico. Não havia isso na lei. Não havia isso na lei. Era uma lei de purificação que foi criada pelos homens. Foi criada pelos anciãos. Eles criavam leis, né? Mas ela não era estabelecida por Deus. Eram leis criadas que não eram estabelecidas pelo Senhor. Era uma tradição. Isso é tradição, né? Era mais um fardo, na verdade. Na verdade, aquilo ali era mais um fardo que eles inventaram para o povo carregar. Porque os fariseus, eles eram especialistas, eles conheciam leis, eles ensinavam, eles interpretavam, mas eles também eram especialistas em inventar, em criar fardos pesados para o povo. Em criar fardos que oprimiam o povo. Em criar fardos que deixavam o povo com a carga muito pesada, sabe? Eles eram especialistas nisso. Eram especialistas nisso aí.
E Mateus fala sobre isso, gente. Lá em Mateus 23:4, deixa eu abrir aqui. Mateus 23:4, Mateus é muito claro contra isso. Ele diz aqui, ó. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Quer dizer, sabe o que Mateus está dizendo aqui? Que eles colocavam esses fardos sobre o povo, mas eles mesmos não faziam. Era só pro povo fazer. Escuta, gente, você conhece alguém assim? Aquele que faz, manda você fazer, mas ele mesmo não faz, é? Faça o que eu mando agora, mas não faça o que eu faço, não. Ou eu tô mandando você fazer, agora eu mesmo não faço, né? Você que vai fazer, né? Aquele que usa aquele ditado pra dizer assim, ó. Quem obedece, pode quem obedece. Como é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era tipo isso aqui. Os fariseus, acho que ele vai dizer, ó, eu posso mandar, então vocês têm que ter juízo para obedecer. Eram fardos pesados que eles lançavam sobre o povo, mas que eles mesmos não praticavam. Não praticavam, né? Eles colocavam a tradição acima da lei de Deus. Esse era o problema. Tô vendo aqui você, Paula. Tô vendo Paula, tô vendo Elaine, tô vendo um cara de gente aqui. Esse era o problema aí. Eles colocavam as tradições acima da lei de Deus. E a gente tem que entender uma coisa. Se você não entendeu, é bom que você comece a entender. Eu preciso entender, todo mundo precisa entender. Jesus, ele apoia a justiça. Jesus é justo, ele apoia a justiça, ele apoia a liberdade espiritual, ele apoia tudo isso. Agora, o que ele não apoia, o que Jesus não aceita, e nós vemos isso no tempo que ele caminhou na terra, é a escravidão, sabe? A escravidão sobre cerimônias, escravidão firmadas em rituais, escravidão firmadas em tradições. Isso aí, ele não aceita não, viu? A gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter discernimento para entender quando é Jesus e quando não é Jesus no negócio. Quando aquilo que está sendo imposto na sua vida está respaldado na palavra e quando não está. É por isso que você tem que ter conhecimento da palavra. É por isso que você tem que estudar as escrituras, pastor. Para não ser guiado por um cego, né? Não ficar cego, porque quem não conhece a escritura é cego. Quem não conhece a verdade é cego. Quem não conhece as leis, os estatutos, os mandamentos, é cego. Então, como você é um cego, se você não quer, sendo guiado por outro cego. Os fariseus eram cegos espiritualmente. E guiavam o povo erradamente, erroneamente. É isso que Jesus está dizendo aqui. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E quando eles perguntam a Jesus sobre isso, sobre esse não lavar de mãos dos discípulos, Jesus rebate encurralando eles, sabe? Jesus rebate com uma outra pergunta, e naquela pergunta ali, Jesus deixa eles numa posição difícil, né? É como se Jesus estivesse perguntando assim, ó, o que é uma tradição para vocês, comparada ao mandamento de Deus? O que é que significa, qual a importância de uma tradição humana a um mandamento de Deus? Quem são os anciãos? Quem é que são esses homens aí diante de Deus? Jesus, ele responde nesse sentido aí. Porque a pergunta que ele faz aqui, gente, a pergunta que ele faz aqui é muito clara. Ele diz assim, ó, cadê, meu Deus? Ele diz assim, por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Quando eles vêm para confrontar Jesus, Jesus responde assim. Como é que vocês estão? O que é que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que vocês são maiores do que Deus? Vocês estão dizendo que as tradições são mais importantes do que os mandamentos? É isso que ele faz, né? Os discípulos, né? Os discípulos, eles não estavam pecando. Os fariseus queriam dar a entender, queriam acusar os discípulos de Jesus de estarem pecando contra Deus. Mas eles não estavam pecando contra Deus. Quem estava pecando contra Deus eram os próprios fariseus. Por quê, gente? Porque eles estavam usando as tradições, colocando as tradições deles, os entendimentos de homem deles, as leis acima da palavra. Sabe? Acima da palavra. Todas as vezes, deixa eu abrir aqui. Todas as vezes que nós deixamos de obedecer aos mandamentos de Deus, viu? E seguimos as tradições, todas as vezes que a gente deixa de dar valor ao que Deus diz, para dar valor ao que o homem diz, pastor. Todas as vezes que você deixa de ouvir a Deus, a voz dele, para ouvir a voz e a direção humana, você está pecando contra Deus. Era isso que os fariseus estavam falando ali. Pecando
pecando contra Deus, totalmente pecando contra Deus. Negócio esquisito isso, sabe? Muito esquisito, muito esquisito. Por quê? Porque é desobediência, né, gente? Desobediência é uma coisa terrível. Desobediência é uma coisa terrível. Desobediência lhe leva pro chão, viu? Desobediência lhe leva pro chão. Pode ter certeza do que eu tô dizendo aqui. A desobediência, ela vai fazer você pecar contra Deus. O seu discernimento, sua falta de discernimento, sua falta até de humildade em obedecer a Deus, ela vai fazer você pecar contra Ele. Vai fazer você pecar. Os fariseus, o problema dos fariseus é que eles não entendiam, como muitos não entendem. Porque quando se fala em pecado, geralmente a gente só entende por pecado aquele pecado visto, aquele pecado notório, aquele pecado que está escancarado na nossa cara, aquele pecado que escandaliza, aquele pecado que envergonha o evangelho aos olhos humanos. A gente entende pecado como isso. Só que é muito mais. A natureza do pecado, ela é muito mais do que aquele pecado visto. A natureza do pecado, ela vai muito além do que o pecado visto, viu? Os fariseus, eles não entendiam, pastor. A natureza do pecado, eles não entendiam. E por não entenderem, eles se achavam santos. Tem muita gente aí que por não entender, quando Deus fala em pecado, Deus não está falando de um pecado, de determinados pecados. Porque tudo para Deus é pecado. Tudo que você faz fora da direção, fora da palavra, tudo que está fora disso aqui, meu filho, dos mandamentos, tudo que vai contra a palavra, deixa eu dizer para você, é pecado. Até aquilo que você sabe que é para fazer e não faz, é pecado. Então, a natureza do pecado é muito maior do que o que a gente imagina. É por isso que eu digo sempre aqui que a nossa visão ela é limitada, muito, muito limitada. Eles não entendiam, né? Eles se achavam santos. Por quê, missionário? Porque eles praticavam aqueles rituais deles lá, né? Aquelas cerimônias, né, externas. Cerimônias que os homens podiam ver. Cerimônias de purificação, né? Que todo mundo podia ver. Aquele ato de lavar as mãos ali, mesmo era um ritual, uma cerimônia, para dizer que eles eram muito santos, né? Só que a santidade, a gente sabe que a santidade não se trata, não é uma questão externa. A santidade, pastor, é uma questão totalmente interna. Você pode olhar um homem, viu? Deixa eu dizer aqui, viu? Deixa eu logo bater aqui e confrontar você no seu entendimento de pecado. Você pode olhar um homem que aos seus olhos ele não é digno de estar em cima do altar. Você pode olhar um homem que aos seus olhos é sujo, é maltrapilho, é desarrumado, não tem instrução, não foi alfabetizado, não sabe falar, não sabe entrar, não sabe sair, não sabe sentar numa mesa, não sabe o que é talher de salada, talher de peixe, talher de carne, não tem isso, né? Não sabe comer macarrão, espaguete, não sabe que não pode cortar o macarrão, né? Tem gente, isso tudo aí é educação, né? Todo mundo. Mas você pode olhar e julgar essa pessoa por aquilo que ela está mostrando. E você dizer que aquela pessoa ali não é digna. Você dizer que aquela pessoa ali é suja, que aquela pessoa é imunda, que aquela pessoa é uma pessoa que não está, sabe, apta a estar à frente de uma obra, ou a estar com o microfone na mão, ou a evangelizar você. Você pode desprezar. Mas você tem que saber que o que Deus está observando naquela pessoa é o que está por dentro dela, que é o coração. Então a gente tem que ter cuidado, viu? Cuidado, nem tudo que tá limpo por fora tá limpo por dentro. Tu lembra? Não lembra? Quando os fariseus são chamados de sepulcros caiados, hein? Bonitinho por fora, limpinho por fora, mas todo podre por dentro. É isso que Jesus está falando aqui. A diferença entre os discípulos, a diferença espiritual, a diferença de entendimento entre os discípulos e os fariseus, ela era muito além de ritos, muito além de celebrações, muito além de cerimônias, de leis, de mandamentos, de tradições. A diferença entre eles era uma diferença profunda. Era uma diferença profunda. Por quê? Porque era uma diferença que se tratava sobre doutrina de pecado e de santidade. Sabe? Eles viam, os fariseus tinham um entendimento sobre o que era pecado, sobre o que era errado. E Jesus queria mostrar para eles que estava tudo errado. Da forma como eles pensavam, estava errado. E esse ensinamento estava sendo passado para os discípulos, para os aprendizes de Jesus. Era uma diferença muito grande, até hoje é assim. Até hoje
tudo continua igual, gente. Nada mudou. Quantos aí vem a chamada do programa, quantos aí tem engolido um camelo? Tem engolido um camelo, como Jesus fala lá adiante. Engolido um camelo, lá em Mateus 23, ele fala. Engolido um camelo, mas quando ele vai engolir o mosquito, ele se engasga. Mas o camelo, ele consegue engolir, né? Quantos aí tem limpado o copo? Lá, tá lá, 23. Mateus 23, 24, versículo 24 e 25. Eles têm limpado o copo por fora, limpado o prato por fora, mas por dentro tá sujo. Tá imundo, é uma limpeza externa, é uma purificação exterior, uma purificação aparente, sabe? Né? Por quê? Porque eles estão mais preocupados em seguir tradições. As pessoas hoje em dia estão mais preocupadas em seguir as leis, as tradições que eles mesmos criaram, sabe? Tem muitas tradições aí que foram criadas pelo próprio homem. Muitas tradições, e por causa disso estão desprezando os mandamentos, desprezando os estatutos, né? Tem um escritor aí, ele se chama Tom Rovestal. Ele é um palestrante. E ele diz que sem as tradições, ele dá o devido valor às tradições. Eu não estou aqui desprezando tradições. Tem que haver um equilíbrio. Então vamos entender aqui. O Tom Rovestal, ele diz que sem as tradições, nós não saberíamos quem nós somos. Não saberíamos. Por quê? Porque não teríamos identidade, né? Sem as tradições. Sem as tradições, nós não saberíamos, pastor, de onde nós vimos, de onde nós viemos. Por quê? Porque nós não saberíamos quais são as nossas raízes. Sem as tradições, né? Sem nós sabermos, sem as tradições, nós não saberíamos como deveríamos nos comportar, sabe? Como deveríamos viver, né? A gente não saberia qual seria o nosso estilo de vida sem as tradições, né? Só que ele faz um alerta, ele dá importância das tradições, mas em meio a essa importância, ele chega com um alerta. Ele diz que, apesar das tradições serem importantes, em determinados aspectos, né? Em determinados aspectos, elas são importantes para a nossa vida. Elas jamais podem estar acima da palavra. Elas jamais podem estar no lugar da palavra. Tudo isso está num livro dele, muito interessante. Eu aconselho você a comprar e ler. O nome do livro do Tom Rovestal é... Eu anotei, meu Deus. A Neurose da Religião. A neurose da religião, o desastre do extremismo religioso. Vale a pena você ler. Vale a pena, viu? É muito interessante, ele é muito pontuado. O cara sai, ele pontua, ele chega pontuando coisas que a gente às vezes não vê, né? Porque a gente vai caminhando, vai absorvendo um bocado de coisa, mas a gente esquece de dar uma paradinha pra examinar o que a gente está observando. Quando estiver estudando a Bíblia, você tem que dar uma parada pra você examinar o que você está lendo, pra você buscar de Deus o discernimento correto, viu? Tem que dar uma paradinha. Então, as tradições, elas são terríveis, gente. Se você não tiver equilíbrio, sabe? Se você não tiver equilíbrio, hoje em dia, e o cara, ele ainda faz mais um. Ele alerta lá no livro dele, quando ele se refere às igrejas contemporâneas. As igrejas da atualidade. Por quê? Porque elas estão fazendo isso, pastor. Elas estão presas às tradições. A maioria, gente, das igrejas aí, das denominações, elas estão vivendo mais as tradições do que a própria palavra. Elas estão vivendo mais aquilo que elas criaram, sabe? A sua lei interna dentro do templo, do que a própria palavra. E assim a palavra vai ficando, sabe? Vai ficando delegada a segundo plano. A palavra não pode. A palavra não pode ficar em segundo plano. A palavra é que lhe liberta, lhe cura, lhe sustenta. É a palavra que guia você, é a palavra que diz a você o que é certo. É a palavra que não deixa você pecar contra o teu irmão. É a palavra que cura você, que liberta você. Então a palavra não pode ficar em segundo plano por conta de leis humanas. É isso que o Tom Rovestal fala. Sobre esse cuidado que a gente tem que ter com esse extremismo religioso, sabe? É todo tipo de tradição. É tradição psicológica, é tradição teológica, é tradição sociológica, é tradição étnica. É todo tipo de tradição, pastor. Até tradição geográfica tem. Todo tipo de tradição está sendo criado dentro das igrejas hoje, gente. Sabe, no fim das contas, a gente está ficando do mesmo jeito que os fariseus.
mesma forma que os fariseus, sabe? Brigando por bobagem, engasgando com mosquitos. Você fica engasgando, brigando por causa de mosquitinhos que não vão fazer a mínima diferença. Se você abrir o Face, aparece um bocado de fariseu fazendo pergunta boba, idiota, perguntando, pra que tatuagem? Tatuagem é pecado, não sei o que. Pô, tá pecado, deixa. O cara vai se entender com Deus. Eu tenho uma tatuagem aqui, eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade. Eu não conhecia Jesus. Eu achava que era o máximo. Eu era adolescente, tinha 16 anos. 16 anos, a tatuagem tá aqui. A tatuagem hoje, pra mim, eu nem lembro. Quando alguém me mostra, eu nem lembro que ela existe. Mas Jesus lembra, sabe por que ele lembra? Não pra me acusar. Ele lembra porque essa tatuagem é uma prova viva de quem eu era e do que eu sou hoje. Então para de estar engolindo mosquito, engasgando com mosquito. Para de estar brigando, sabe? Acusando o outro, acusando as pessoas por causa de costumes, sabe? Por causa de bobagem, sem respaldo nenhum. Você não fica brigando com o povo nas redes sociais. O que a senhora acha de mulher ser pastora? O que a senhora acha de tatuagem? Ai, meu Deus, dá vontade de ser mal educada. Eu não vou ficar batendo boca, sabe? Porque eu não tenho tempo pra ficar perdendo tempo com isso, não. Gente imatura, fariseu, cego espiritualmente, não conhece a verdadeira palavra. Porque se conhecesse o Jesus que ele diz que conhece, ele ia entender o que Jesus fala quando ele diz: para de brigar por nada. Para de querer que lave uma mão quando essa mão aí não vai interferir em nada. Para de querer dizer que se meus discípulos não lavarem as mãos, eles são pecadores. Meu Deus, será que é tão difícil assim? Os fariseus, eles eram como fiscais da vida alheia. Ficavam ali olhando a vida dos outros, ó, de olho em Jesus e de olho no povo. De olho em Jesus e de olho no povo. Caçando heresia. Eram caçadores de heresia, sabe? Caçadores de blasfêmias. Tem gente que é assim. É o tempo que vai pra igreja só pra olhar a vida alheia. Vai pra igreja só pra culpar, só pra ficar de olho nos outros. Pra ver a roupa que a irmã tá vestida. Pra ver se a irmã cortou o cabelo. Pra ver se a irmã tá usando mini saia. Mas tem problema da irmã. Seu papel é ser exemplo, meu filho. Seu papel é ser sincero. Pra quê? Pra converter quem não é. Não é você ficar lá com a sua língua afiada, julgando, denunciando qualquer um que desvia das suas regras, não. Da sua tradição, não. Era isso que os fariseus faziam, pastor Fábio. Ficava ali o tempo todo acusando. As tradições dos fariseus iam contra a palavra de Deus. As tradições dos fariseus iam contra a palavra do Senhor. Sabe? Eles não tinham respaldo em palavra, não. Não tinham. Aí chega um momento que Jesus, viu? Ele sabe de tudo isso. Porque Jesus sabe de tudo. Ele conhece todo mundo, meu filho. Quando você está julgando Jesus, ele sabe quem você é também. Jesus tem uma hora que ele se reta. Ele diz assim: hipócritas. Jesus abre com todas as letras. Hipócritas. E começa a citar Isaías. Começa a citar, traz de volta Isaías capítulo 15, versículo 8, versículo 9. Quando Isaías fala que nós somos adoradores de lábios, mas o nosso coração, ele está longe de Deus. O nosso coração está longe da adoração sincera, né? É aquela pessoa que fala uma coisa, mas ela não está sentindo o que ela falou. Ela fala uma coisa, mas o sentimento dela é outro. Ela fala uma coisa, mas sente outra coisa, né? E nisso, ela vai criando um abismo. A pessoa que age dessa forma, ela começa a criar um abismo entre o que ela faz e entre o seu coração. É um abismo entre suas ações e seu coração, né? A partir desse momento aqui, quando Jesus chama eles de hipócritas, aí a conversa muda. A conversa muda. Jesus estava se dirigindo aos fariseus, aos escribas e aos discípulos. A conversa era ali entre eles. Só que você sabe, né, que bate-boca é um negócio esquisito. Porque quando você vê alguém, uma reunião, e eu acredito que os escribas e os fariseus devem ter aumentado a voz, né? Devem ter alteado, devem ter se exaltado, porque eles ficaram indignados com aquilo ali. Então chamou a atenção do povo. Como a multidão sempre estava atrás de Jesus, então ali deve ter formado uma rodinha pra ver. Não tem isso, gente? Vamos ver quem vai apanhar primeiro. Ai, vamos ver. Eu aposto nesse, eu aposto naquele. Tem isso, a gente é assim, né? Ser humano é triste. Não pode ver uma briga, já vai lá fazer uma rodinha pra ver quem ganha, né? Assim. Eu acredito que nesse momento assim formou sabe? O povo ficou ao redor deles ali pra ver quem era que ia ganhar aquele debate ali. Só que o próprio Jesus, ele chama o povo. Jesus não tá nem aí. Jesus vai lá e começa a convocar o povo. Jesus convoca o povo. E quando ele convoca, ele lança essa parábola que nós conhecemos, né? Ele diz que não é aquilo que entra pela boca. Não é aquilo que nós comemos, não é aquilo que entra pela boca que vai nos contaminar. É aquilo que sai da nossa boca.
E quando ele diz isso, os fariseus, os santos, eles ficam escandalizados. Eu vou usar essa palavra aqui. Ficam escandalizados a chegar ao ponto dos discípulos chegar para Jesus e dizer: Ei, Jesus, ó, eles não gostaram não, viu? Não foi bom não. Eles aí, os homens aí não gostaram não do que o senhor falou não. Só que Jesus não tá nem aí, meu filho. Ele falou, tá falado, né? Jesus não retrocedeu, Jesus não teve medo, Jesus não se acovardou. Jesus não abaixou a cabeça e saiu de fininho. Jesus não fez nada disso. Ele continuou falando. Ele continuou ensinando, né? Ele continuou ensinando aquele povo, né? Em vez dele parar, ele foi lá e disse assim, ó: vocês são plantas que o meu pai não plantou. Meu pai não plantou vocês, não. E na hora certa ele vai arrancar. Tudo que ele não plantou no reino, ele vai arrancar, né? Tudo que ele plantou, eu já vou abrir aqui, viu? Você que quer arrancar o joio. Você que quer a todo custo fazer o papel de Deus. Você que quer meter a mão no joio e arrancar ele à força. Não faça isso, não. Porque o próprio Deus está dizendo aqui que tudo que ele não plantou, ele mesmo trata de arrancar. Toda planta que foi plantada, ele mesmo vai arrancar. Aquela planta que ele não plantou, ele vai arrancar. O servo do agricultor queria arrancar o joio. O dono da plantação disse: não, deixa aí. No momento certo, eu sei o que fazer. A mesma coisa Deus está dizendo para você. Não vai meter a mão de não é da sua área. Isso aí é coisa de Deus. Quem permite a plantação do joio é Deus. E quem arranca o joio é Deus. Então fique quieto, né? Fique quieto. Aí Jesus, ele chega, pastor, e começa a exortar a multidão. Eu acho que os fariseus, se pudessem, tinham amarrado Jesus, botado uma mordaça na boca dele, viu? De raiva. Porque Jesus começa a descredibilizar os fariseus. Começa a falar tudo contrário ao que os fariseus ensinavam, né? As doutrinas erradas deles. Aí Jesus começa a exortar a multidão à liberdade. A liberdade é se libertar. Se libertar de legalismo, de fardos pesados. Coisa linda, viu? Começa a incentivar aquele povo ali a ter uma espiritualidade governada pelo entendimento da verdade de Deus. Não mais pelo entendimento humano, né? O povo precisava entender, são 3h47. O povo precisava entender o que Jesus estava falando. E eu quero dizer para você que isso não é uma tarefa fácil não, viu? Entender o que Deus fala com a gente, às vezes para nós é muito difícil. Naquele momento foi tão difícil que o próprio discípulo dele não entendeu. Chegar a ponto de Jesus repreender Pedro, né? Dizer assim: mas Pedro, nem você. É como Jesus diz: até tu, Brutus. Até tu que anda comigo, que caminha comigo, que come na minha mesa, que já viu milagres, que já viu sobrenatural, que já viu tudo que eu posso fazer, que já me viu fazer prodígios e maravilhas. Até você não tá entendendo o que eu tô falando. Tem horas que você, né? Tem horas que a gente não entende, né? A gente caminha com esse Deus, a gente caminha com Jesus. A gente come com ele, a gente é testemunho do que ele pode fazer, a gente já viu ele fazer. E a gente não consegue entender quando ele fala com a gente, às vezes. Às vezes ele tá falando tão claramente e a gente não tá entendendo, né? Jesus chega pra Pedro e diz assim: é tão óbvio, Pedro. É tão óbvio o que eu tô dizendo, é tão óbvio. Eu tô dizendo pra você que o alimento, quando ele desce pro estômago, o alimento, quando é consumido pela boca, quando entra pela boca, ele vai direto pro estômago. Mas o pecado, ele desce pro coração, sabe? O pecado, ele sobe pro coração. O alimento desce pra boca, mas o pecado, ele sobe pro coração. E quando ele sobe pro coração, ele sai pela boca. Porque a palavra diz que a sua boca fala que o seu coração está cheio, né? Aí a gente vai entender porque que Deus o tempo todo tá nos dizendo: de tudo que tu tens, guarde o teu coração. De tudo que você tem, guarde o teu coração. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração. Por que Deus fala isso com a gente? Por quê? Porque Jesus está dizendo para mim e para você. Ele está apontando o coração como fonte, sabe? Fonte de tudo, de sentimento, fonte de suposições, fonte de aspirações, fonte de pensamentos, fonte de ações, como também fonte de coisa ruim, sabe? Fonte de contaminação moral, contaminação espiritual. Tudo isso provém do coração, gente. Por isso Deus nos alerta para guardar. Por isso, é muito mais difícil, viu, gente? Deixa eu dizer aqui. Era isso que os fariseus não entendiam. É muito mais difícil você manter um coração limpo do que as mãos limpas. Manter as mãos limpas, vestir uma roupa de crente é muito fácil.
Fazer cerimônias e rituais é muito fácil. Fazer o legalismo, praticar o legalismo dentro da igreja é muito fácil, né? Difícil é você estar limpo por dentro. Limpar o exterior é muito fácil. Ostentar santidade à vista dos homens é muito fácil. Muito fácil. Mas estar purificado nas suas emoções é muito difícil. Estar limpo, estar com o coração circuncidado, como Jesus nos fala, né? Através de Paulo, que aqueles que eram circuncidados no coração, para ele eram circuncisos. Que aqueles que não eram, que eram incircuncisos, mas o coração era circuncidado, para ele aquelas pessoas eram circuncidadas. Então é muito mais difícil você circuncidar o coração, você limpar o coração, do que você limpar suas vestes, né? Exteriores, né? Não adianta não. Eu quero abrir para você aqui. 3,51. Não adianta. Deixa eu abrir aqui. Você que é líder, você que toma conta de igreja, você que tem ovelhas para cuidar, você que está debaixo de uma liderança legalista, uma liderança que está olhando mais tradição do que palavra, tradição do que mandamento, tradição do que cura, tradição do que libertação, tradição do que... Você aí, eu quero abrir aqui para você. É muito difícil, viu? Cuidado, não adianta nada você manter os rituais, sabe? Manter o modo de vestir, manter a estrutura do culto, tudo bonitinho, tudo no horário, tudo engraçadinho, tudo certinho, tudo lindo, cheio de luz, cheio de cor, né? Cheio de atrativos para as ovelhas, né? Manter os títulos, manter as formalidades, não adianta, não adianta, não adianta. Se tudo isso aí estiver preso ao tradicionalismo, não adianta. Você tem que ter tradições sim, tem que ter regras sim, mas a palavra, ela não pode ficar em segundo plano. E essas tradições, elas não podem ficar acima, né? Não podem ficar sobre a palavra, né? Não adianta não. Cuidado, né? Cuidado, porque às vezes existe alguém precisando ser curado, né, de uma cegueira. Existe um cego aí no meio da sua congregação. Existe um cego nessa comunidade que você vive. Existe um cego aí vizinho da tua casa que tá precisando voltar a enxergar, que tá precisando ser curado, mas você não pode curar porque é sábado, né? Você não pode curar, né? Porque é sábado. A lei diz que não. A tradição diz que não. Que dia de sábado não pode curar. Que negócio esquisito, que coisa esquisita, povo louco. Não pode. Deixa o homem cego. Ele, quem ficou cego até agora, espera mais 2 dias, chegar domingo, segunda, terça, né? Não é assim? O fariseu, ele faz assim. O fariseu, ele consegue substituir, pastor, a piedade de Deus. Ele consegue substituir a piedade pela lei. Ele consegue tirar a piedade de cena e colocar a lei no lugar da piedade. Ele consegue, sabe, substituir a atitude do coração, o amor, que é aquilo, o sentimento que tem que mover nosso coração, nossas atitudes. Ele consegue substituir o amor do nosso coração pela obediência às tradições, pela obediência às próprias leis deles, né? Coisa terrível isso, gente. Coisa terrível, né? É difícil de ouvir, né? É muito difícil da gente ouvir. Mas é verdade. Jesus está sarando a igreja. Deus não está trazendo tanta mensagem de exortação pra gente nos últimos tempos. Por quê? É simplesmente porque ele todo dia fala a mesma coisa, todo dia fala a mesma coisa? Não. Jesus está trazendo para você conserto, para você estar com suas vestes limpas. Não só por fora, mas que você esteja como Paulo nos fala. Que as suas vestes sejam irrepreensíveis. Vestes irrepreensíveis. O que é vestes irrepreensíveis? Não haja legalidade. Suas vestes podem estar bonitinha, branquinha por fora e por dentro suja. Não pense que o oleiro não está de olho, ele está de olho. Ele vê o cisco, o menor cisco nas suas vestes, ele vai ver. Ai, palavra boa, muito boa, muito boa. Amanhã nós estaremos aqui. Vou deixar um abraço aqui, Antônia da Matinha, Deus abençoe. João, Deus abençoe da Brasília. Jane Passos, eu sei. Brasília, Deus abençoe, Jane. Missionário Alisson. Também gostei, Alisson. Palavra boa, palavra rema, palavra de edificação, de conserto, de colocar o povo no prumo, né? De desconstruir um bocado de coisa aí que está sendo construída e que não tem nada a ver com a palavra, né? Não está respaldado na palavra. Maria da Matinha, Deus abençoe. Paulo do Casebre. Deus abençoe você. São 3 horas e 54 minutos. Tá